Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de outubro. O plenário do Supremo já tem maioria para manter a prisão do traficante André do Rap. O julgamento deve ser retomado na sessão de amanhã. E este é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Em julgamento no plenário virtual, o STF decide que União deve ressarcir metade dos gastos de Roraima com atendimento a refugiados venezuelanos. Supremo reafirma que é crime fugir do local de acidente de trânsito. Superior Tribunal de Justiça decide que falta de mandado judicial não invalida a busca e apreensão em apartamento desabitado. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota por manter prisão de traficante André do Rap. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A sessão dessa quarta-feira começou com o plenário analisando a decisão do presidente e ministro Luiz Fux, que suspendeu os efeitos da medida liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio em favor de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. Apontado como líder de organização criminosa de tráfico transnacional de drogas, ele teve o nome incluído na lista nacional de procurados do Ministério da Justiça e também da Interpol. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio concedeu habeas corpus a André Oliveira, levando em consideração o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que fixa prazo de 90 dias para revisão de prisões preventivas. Na decisão, o ministro citou que André Oliveira estava preso sem culpa formada desde dezembro do ano passado. Marco Aurélio constatou excesso de prazo na formação de culpa e acolheu o pedido da defesa de André Oliveira, determinando a expedição do alvará de soltura. Ao suspender essa liminar, o presidente do STF, Luiz Fux, considerou que a manutenção dos efeitos da decisão representa grave violação da ordem pública. André Oliveira teve a prisão preventiva decretada em 2014, mas o mandado de prisão dele só foi cumprido em 2019, em razão de André Oliveira ter se mantido foragido. A defesa, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido, e então os advogados recorreram ao STF. No início da sessão dessa quarta-feira, o Procurador-Geral da República se manifestou favorável à manutenção da prisão preventiva de André Oliveira. A leitura, na sua literalidade do dispositivo questionado, não impõe a soltura imediata pelo simples decurso do prazo. O juízo que decretou a prisão preventiva há de proceder na periodicidade exigida pelo legislador. Mas disso defende o Ministério Público. Não resulta a ausência de provocação que implique em ilegalidade da prisão. Em seu voto, o presidente do STF destacou que as decisões da Suprema Corte se movem pela inspiração da institucionalidade. Trata-se de exercício de competência jurisdicional conferida ao presidente pela lei e pelo regimento interno, para, excepcionalmente, suspender os efeitos de medida liminar. Fux disse ainda que a atuação dele, nesse caso, foi excepcionalíssima. Quero reiterar, no ponto saliento que o incidente presente é excepcionalíssimo. Nada obstante, cabível como medida extrema à luz da interpretação sistemática da lei e do regimento interno. O presidente do STF concluiu o voto se manifestando a favor da suspensão da liminar. Para o ministro, André Oliveira não respeitou a justiça após a expedição do alvará de soltura. A sua captura consumiu expressiva verba pública e atentado à dignidade da jurisdição, aproveitou-se, agora pior, da decisão ora impugnada para evadir-se imediatamente, cometendo fraude processual ao indicar endereço falso. Debochou da justiça. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o entendimento do relator. Inegável, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário,
que a manutenção da soltura, da liberdade do paciente, que inclusive, desrespeitando as condições fixadas, evadiu-se do próprio domicílio que ele indicou, inegável que compromete a ordem e a segurança pública. Ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli também acompanharam o voto do presidente Luiz Fux e, assim, manter a prisão do réu. Depois, a sessão foi suspensa. E em julgamento no plenário virtual, por maioria de votos, o Supremo determinou que a União transfira imediatamente recursos adicionais ao estado de Roraima para ressarcir metade dos gastos com atendimento a refugiados venezuelanos. Prevaleceu o entendimento da relatora do caso, ministra Rosa Weber. Para a vice-presidente do Supremo, mesmo que tenha prestado auxílio direto aos refugiados, a União se omitiu em auxiliar financeiramente o estado de Roraima para a prestação de serviços públicos aos imigrantes na situação emergencial. Na mesma ação, o tribunal negou o pedido de fechamento temporário da fronteira com a Venezuela ou de limitação da entrada de refugiados daquele país. Em outra ação semelhante, também por maioria, o plenário negou o pedido do governo do Acre sobre refugiados do Haiti, que chegaram ao estado entre 2010 e 2016. O governo estadual pedia que a União arcasse com cerca de 12 milhões de reais do atendimento prestado aos imigrantes. Neste julgamento, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que observou que, nesse caso, o governo federal comprovou a ajuda financeira, técnica e de pessoal ao Estado. Também em julgamento virtual, o Supremo reafirmou a validade da lei que considera como crime a fuga do local de acidente de trânsito. O motorista que sai do local de um acidente de trânsito para não assumir eventual responsabilidade está sujeito à pena de prisão ou multa segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Porém, existe jurisprudência em diversas cortes do país que considera esta norma inconstitucional. O tema voltou a ser julgado pelo plenário do Supremo em ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Na ação, a PGR pediu para ser declarada a constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e alegou que tribunais de justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Santa Catarina e ainda o Tribunal Regional Federal da 4ª Região têm declarado a inconstitucionalidade da norma por entender que impõe ao motorista a autoincriminação, ou seja, colaborar com a produção de provas contra si mesmo, o que ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa. Ao julgar o caso, a maioria dos ministros da Suprema Corte seguiu o entendimento do ministro Edson Fachin. Ele reiterou a jurisprudência já firmada no STF no julgamento de um recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida. O ministro explicou que a permanência no local do acidente não implica confissão ou responsabilidade pelo sinistro, mas apenas na identificação dos envolvidos. A maioria do plenário também destacou que a norma do Código de Trânsito Brasileiro busca aumentar a segurança nas rodovias por meio de regras que devem ser aplicadas a todos. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Carmen Lúcia e Celso de Mello, que entenderam que o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro viola a garantia da não autoincriminação. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, participou da 4ª edição do Power Trip Summit, o principal evento de lideranças femininas do Brasil, promovido pela revista Marie Claire. 80 mulheres convidadas entre executivas e lideranças femininas de diversos setores acompanham até sexta-feira palestras e debates sobre ciência, tecnologia, enfrentamento à violência e assédio no mercado corporativo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, participou do primeiro dia do evento. Na abertura da palestra, a ministra falou que, historicamente, a mulher sempre teve seu espaço delimitado, pautado por preconceito. A mulher é lembrada, por exemplo, na história, não pelo que ela fez com o outro, pelo outro, na polis, na política, na praça, mas como uma musa, como um ideal, como o personagem de um soneto. E isto se fez de uma forma extremamente racional quando a gente olha, porque se demonstra que foi fixado, definido, delimitado
um espaço que era este espaço da casa, e na casa a cozinha. Ela lembrou ainda da pequena participação das mulheres na vida política do país. Não há a igualdade de oportunidades, não havia e não há. No espaço, portanto, da política institucional, estatal, ou da política na sociedade, há uma defasagem enorme entre homens e mulheres. A mulher virou, depois de um tempo, uma retórica. Todo mundo fala que é preciso que coloque a mulher mais, é preciso que se valorize a mulher a um débito social enorme, estatal enorme, econômico enorme com a mulher, mas não se adota as providências, até mesmo as pessoais, individuais, para se mudar isso. Carmen Lúcia defendeu ainda que a independência feminina é ferramenta transformadora. Quem não tem autonomia financeira, quem não tem independência financeira, fica sempre a reboque de alguém que vai lhe dar a sustentação material. E como a mulher, no mercado de trabalho, primeiro, não tem igualdade de condições, segundo, com menor estudo, ela tem menores possibilidades de aceder aos espaços de trabalho em igualdade de condições. Ao encerrar a participação, a ministra falou sobre a representatividade feminina no meio jurídico e o espaço a ser conquistado. A comunidade jurídica, o Supremo não é diferente, não está fora do mundo, ainda é um espaço realmente de homens. Nós tivemos na história do Supremo Tribunal Federal 3 mulheres, a ministra Ellen, que foi a primeira, eu fui a segunda, e a ministra Rosa Weber. E, portanto, nós temos, com toda certeza, uma situação que ainda é uma situação de conquista de espaços. A seguir, Superior Tribunal de Justiça confirma liminar que determinou soltura de presos que tenham liberdade provisória condicionada a pagamento de fiança. Nós voltamos já. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus coletivo para soltar todos os presos que tenham liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Ao decidir, o colegiado considerou recomendação do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação do novo coronavírus. Por unanimidade, os ministros referendaram o liminar do relator, ministro Sebastião Reis Júnior, que em abril deste ano estendeu o pedido feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo a todos os casos semelhantes no país. A suspensão só vale para fianças, sendo que outras medidas cautelares que tenham sido impostas seguem mantidas. O Superior Tribunal de Justiça decide que falta de mandado judicial não invalida a busca e apreensão em apartamento desabitado. A 5ª turma do STJ entendeu não haver nulidade na busca e apreensão feita por policiais sem mandado judicial em apartamento desabitado e com suspeita de servir para a prática de crime. A decisão foi tomada pelos ministros no julgamento de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que considerou legítima a diligência policial realizada no imóvel. A Defensoria Pública pedia a suspensão de condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de munições. No pedido de habeas corpus, foi alegado que o local seria o domicílio do acusado e que teria sido ilegal a entrada dos policiais sem prévia autorização judicial, o que implicaria a nulidade das provas colhidas no flagrante. O relator do recurso especial no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que quando policiais entraram no local encontraram grande quantidade de drogas e explicou que é autorizado o ingresso de policiais no domicílio sem mandado judicial se houver fortes indícios de crime permanente, como o tráfico de drogas, tornando legítima a entrada dos policiais para cessar a prática do crime. Seguindo o voto do relator, a turma negou o habeas corpus.
O STJ também decidiu que a editora deve indenizar escritor que teve texto publicado em livro de outro autor sem autorização. O caso foi julgado pela terceira turma. Os ministros acolheram o recurso especial do filósofo Fernando Muniz para condenar a editora Nova Fronteira ao pagamento de danos materiais pela inclusão indevida de capítulo escrito por ele em um livro do historiador Leandro Carnal, publicado em 2014. A editora alegou que a inclusão do capítulo foi um equívoco, porque estava trabalhando com as duas publicações ao mesmo tempo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou o erro grosseiro e condenou a Nova Fronteira a pagar R$20 mil por danos morais, mas entendeu que não eram devidos os danos materiais, já que o escritor firmou o contrato e autorizou que a editora divulgasse o conteúdo. A relatora do recurso especial no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Lei de Direitos Autorais prevê que a reprodução parcial ou integral de uma obra depende de autorização prévia e expressa do autor, e que, embora a lei também permita que seja firmado contrato de edição, para que a obra seja reproduzida e divulgada, o editor deve observar estritamente as condições acordadas, além de mencionar em cada exemplar o nome do autor. A ministra esclareceu que não se pode entender que a autorização contratual seja compreendida como genérica e irrestrita. A terceira turma seguiu o voto da relatora, entendendo assim que houve violação de direitos autorais e que a indenização por danos materiais é devida. O valor deve ser calculado na fase de liquidação de sentença. O Tribunal Superior do Trabalho decide que mudança dos Correios no cálculo de venda de férias não é lesiva aos empregados. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal, Telegráficas e Similares de Juiz de Fora e Região sustentava que a empresa sempre havia quitado a parcela relativa à venda das férias com a gratificação de 70%, conforme previsto em acordo coletivo. Mas a partir de 2016, passou a pagar somente 1/3 da gratificação sobre o abono. A ECT argumentou que fez a mudança depois de constatar que a gratificação de 70% incidia 2 vezes, sobre os 30 dias de férias e, novamente, sobre os 10 dias vendidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região considerou a alteração lesiva aos empregados. Para o TRT, a nova norma de cálculo poderia ser aplicada apenas aos novos empregados, conforme a súmula 51 do TST. No entanto, o relator do recurso de revista dos Correios na 4ª turma do TST, ministro Alexandre Ramos, explicou que a discussão não trata de alteração de cláusula regulamentar para atingir vantagens que eram concedidas anteriormente, mas de interpretação diferente da mesma norma. Segundo ele, com a mudança no cálculo, os empregados continuaram a receber a gratificação de 70% prevista em negociação coletiva, apenas deixaram de receber o valor equivocado de 93%. E isso não constitui ofensa à CLT, que veda a alteração contratual lesiva, nem a súmula 51 do TST. Para o relator, o valor da gratificação de férias fixado em lei ou por convenção não se altera na hipótese da venda de 1/3 do período de descanso anual. A decisão foi unânime. Atendendo a um ofício do Ministério Público Eleitoral, o governo de Pernambuco suspendeu até o dia 1º de dezembro a autorização para eventos presenciais com até 1.500 pessoas no estado. A decisão inclui comícios eleitorais. Assim que teve informações de que o governo de Pernambuco tinha a intenção de autorizar eventos presenciais com até 1.500 pessoas, o Ministério Público Eleitoral encaminhou ao governador do estado, Paulo Câmara, um ofício questionando os critérios utilizados para essa decisão. Por conta do risco de contaminação pelo novo coronavírus, hoje em dia são autorizados apenas reuniões com até 100 pessoas, desde que sejam respeitadas as regras sanitárias, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Com o ofício, o governo de Pernambuco desistiu da medida, que valeria a partir do dia 3 de novembro e prorrogou a data para o dia 1º de dezembro. Para o MP eleitoral, a liberação de encontros com um grande número de pessoas seria prejudicial para prevenir atos de campanha que facilitem a propagação do novo coronavírus, até porque não seria possível fiscalizar os eventos ao redor do estado. Você vai ver a seguir, a Advocacia Geral da União consegue evitar na Justiça que a Agência Nacional de Aviação Civil pagasse indenização de R$28 milhões à empresa. Nós voltamos já.
A Constituição é a tábua de valores éticos da nossa República, valores estes que se revestem de força normativa. Ela institui entre nós o Estado Democrático de Direito, que tem como valor-fonte o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual decorrem todos os demais direitos fundamentais. A Justiça Federal em Minas Gerais deu ganho de causa à Agência Nacional de Aviação Civil em ação de perdas e danos por uma empresa de transporte aeromédico no valor de R$ 28 milhões. A Advocacia Geral da União conseguiu evitar na Justiça a condenação da ANAC a pagar a indenização de mais de R$ 28 milhões. A cobrança se deu em processo movido por uma empresa de transporte aeromédico. A companhia pedia a indenização por perdas e danos sofridos depois que a ANAC suspendeu certificado que autorizava a empresa a realizar operações de transporte aéreo. A empresa alegava que a agência reguladora se negou a analisar pedidos administrativos porque havia débitos pendentes. Dessa forma, a não homologação da licença seria uma maneira de cobrar os valores, o que não é permitido. Mas a AGU explicou que a empresa, na verdade, perdeu o prazo para solicitar a renovação das autorizações. Segundo a Advocacia Geral da União, além da inércia no pedido de renovação, foram constatadas outras irregularidades quanto às normas brasileiras de aviação. Essas pendências colocavam em risco a segurança dos voos, como itens de primeiros socorros vencidos e falhas nos requisitos de conservação dos tripulantes. A ANAC comprovou em juízo que a inscrição em dívida ativa de débitos da autora com a autarquia, bem como a não apresentação de certidões negativas tributárias, não foram os únicos motivos para a não renovação do certificado de homologação em questão, em vez que a autora tinha pendente várias inconformidades. A AGU esclareceu ainda que a empresa não comprovou ter sofrido os danos efetivos que justificassem a responsabilização da ANAC. Segundo a Advocacia Geral, os pedidos de reparação e indenizatória devem vir acompanhados da demonstração dos prejuízos sofridos pela parte reclamante. A 20ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais concordou com os argumentos da AGU e julgou improcedentes os pedidos de cobrança. Na sentença, ficou consignado que a exigência de apresentação de certidões negativas, especialmente a certidão negativa junto à ANAC, não constitui meio ilegítimo de cobrança de crédito, mas mecanismo destinado a assegurar a integridade e efetividade das decisões da autarquia e o atendimento às normas que impactam diretamente na segurança de aviação civil e prestação de serviços. Em valores atualizados, a improcedência dessa ação representa uma economia de mais de R$ 37.800.000. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul divulgou o desempenho do Estado no programa do Conselho Nacional de Justiça e das Nações Unidas, Justiça Presente. O projeto envolve tribunais de todo o país e tem o intuito de aprimorar o sistema prisional. O programa é dividido em 4 eixos: superlotação e superpopulação, socioeducativo, cidadania e garantia de direitos e soluções em tecnologia e sistemas. O objetivo é amenizar a questão do sistema penal no Brasil, que tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 800 mil presos. O relatório revelou as principais ações desenvolvidas de maio de 2019 até agora. Foram analisadas questões como sistemas de identificação, audiências de custódia, alternativas penais e monitoração eletrônica, políticas de cidadania e apoio a pessoas egressas e familiares, sistema socioeducativo e estrutura do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Em especial, no Rio Grande do Sul, tivemos grandes avanços com a informatização e a implantação do CEU, conferindo agilidade e celeridade tanto na concessão dos benefícios como na apuração dos incidentes da execução penal, além de possibilitar a realização de mutirões eletrônicos. Também tivemos com a implantação da biometria a possibilidade da identificação civil e a obtenção de documentos
indispensáveis ao exercício da cidadania. Há um ano, com base em eixos de trabalho propostos pelo CNJ, a Corregedoria-Geral da Justiça criou um grupo de trabalho interinstitucional para elaborar uma proposta de política de alternativas penais e de atenção a egressos do sistema prisional. Consolidar o programa para que todos os seus eixos se cumpram, em especial a atenção aos egressos e os escritórios sociais, a fim de que possamos reduzir os índices de reincidência e oportunizar condições de trabalho para aqueles que saem do sistema prisional. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.